E aí, gente, vamos lá para a nossa aula 5, ok? Nós vamos falar sobre as paisagens naturais do globo terrestre, ok? Não esqueça que essa sequência que eu estou colocando nas aulas é interessante você assistir dentro da sequência, até mesmo porque algumas aulas seriam pré-requisitos para você estar entendendo a outra, ok? Então, se você perdeu a aula 4, por exemplo, vai lá, assiste primeiro a aula 4, porque vai explicar como que a vegetação se adapta às condições climáticas da Terra, tá? Bom, aqui o que eu coloquei? Eu coloquei aqui o globo terrestre no centro, para a gente ter uma ideia aonde aparece predominantemente essas formações vegetais, tá? Aqui nós temos tanto formações arbóreas, como formações arbustivas, como formações herbáceas, ok? Como nós já vimos, né? Os estratos da vegetação, ok? Não esquecer que aqui nós temos, nesta região aqui, ó, entre aqui a linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, toda essa faixa aqui, ó, que eu vou pintar de verdinho, é a região chamada de zona tropical. Então, você não esqueça que nessa região é a região chamada zona tropical ou intertropical. É a mesma coisa, ou seja, entre os trópicos. Aqui nós temos, nesta região que eu vou fazer de roxinho, aqui lilazinho, nós temos o que? Nessa área aqui, ó, tanto ao norte como ao sul, certo? Nós temos a região chamada zona temperada. Se você assistiu aí as aulas de clima, nós já falamos sobre as zonas climáticas, certo? E essas regiões que estão além, né, dos círculos polares, tanto ao norte como ao sul, nós temos as regiões chamadas zonas polares ou zona glacial. Então, eu vou ter a zona polar norte e a zona polar sul. Zona temperada norte, zona temperada sul. E a zona tropical e intertropical. Por que isso é importante você relembrar? Porque essas regiões, elas vão ter uma maior ou uma menor incidência de luz solar, né? Então, isso vai interferir diretamente no tipo climático. Como nós vimos, a vegetação ela se adapta ao clima, ela se adapta à temperatura, ela se adapta à umidade, à luminosidade. Então você não vai ter, por exemplo, uma vegetação de tundra, por exemplo, aparecendo numa zona tropical, certo? Então isso é importante, até mesmo você ter uma memória visual aonde que essas formações aparecem, ok? Então vamos começar? Bom, eu vou sair das regiões mais frias para as regiões mais quentes, ok? Então, primeira coisa, pessoal, quando você fala em vegetação de tundra é o nome de uma vegetação, ela é formada, ó, por espécies de gramíneas, ou seja, ela é uma vegetação rasteira que ela fica encoberta pela neve a maior parte do ano, né? Pelo menos em torno de 6 meses a um pouco mais, ela fica coberta pela neve. E ela não morre, porque ela é adaptada. A que região, pessoal? Ela é adaptada a uma região polar. Então, você falou em tundra, você tem que lembrar o quê? Dos lugares, dos continentes que estão no Polo Norte, principalmente. Porque a Antártida, que seria o Polo Sul, ela tem uma outra característica mais específica. Então, quando você falou em tundra, você vai estar lembrando de quem? Pessoal, você está lembrando do Canadá, você vai lembrar da Rússia, Noruega, Suécia, Finlândia, o extremo norte desses países, onde eles têm ali um clima tipicamente polar. Então, tundra só aparece nos extremos, no caso, nessa região de zona polar, ok? Então, nós, Brasil, muito longe disso. Bom, aí conforme eu saio dos polos, eu vou partir de norte para sul, tá? Conforme eu saio dos polos e vou nesta região que nós chamamos de zona temperada, tá? Nós vamos agora ter a presença das florestas, formações arbóreas. E aí nós temos duas florestas marcantes no hemisfério norte, na zona temperada norte. Nós temos a floresta boreal. Ah, o que significa boreal? Tá? O que significa boreal? Boreal significa norte, pessoal. Boreal é norte, que nem meridional é sul. Então, se falou que é floresta boreal, é uma floresta que tem que aparecer em alguma região ao norte da Terra.
Vai ser a floresta que vai aparecer no norte do Canadá, vai aparecer na Suécia, vai aparecer em várias regiões da Rússia, certo? E essa floresta boreal também ela é chamada de coníferas. Por quê? Porque as coníferas são os pinheiros. Eu falo sempre que é o típico pinheiro de árvore de Natal, que nós copiamos aqui, porque o Brasil não tem esse tipo de conífera, que são aquelas árvores que têm o formato de cone, né? Aquelas típicas que quando você vê aquelas imagens nevando, assim, você tem aqui no caso, ela forma tipicamente a forma de uma árvore de Natal. Essas são as coníferas. Isso é típico de regiões frias, não de área polar. Área polar já seria tundra, mas é uma região de clima temperado mais frio. Então vai aparecer aonde? Vai aparecer nessa faixa aqui, ó, ao limite do Círculo Polar Ártico, ok? Bom, aí nós temos, conforme você vai descendo, nós vamos para essa região mais aqui central, aqui ó, essa região da zona temperada, que nós vamos ter a chamada floresta temperada. Detalhe, eu posso ter espécies da floresta temperada também nessa região temperada sul? Posso. Nós temos áreas de floresta temperada no Chile, em áreas da Argentina, certo? Assim, no sul, no caso na África do Sul, são regiões que podem aparecer esse tipo. Mas você falou em floresta temperada, você lembra de quem? Estados Unidos, os países da Europa, Japão, certo? E essa floresta, ela é adaptada especificamente a um clima temperado, o nome já diz. E ora, um clima temperado é aquele clima que você tenha as 4 estações do ano bem definidas, né? E o que vai acontecer? É aquela vegetação, como nós vimos já na aula passada, que essa floresta temperada, ela vai ser decídua. O que é uma floresta decídua? Nós já vimos, é aquela que quando chega a época de outono, as folhas vão amarelando, ficando no tom amarelado, alaranjado, e aí elas caem. É a famosa floresta temperada americana, né, que você vê o chão assim forrado com aquelas folhas de cor amarelada, certo? Ela cai, durante o inverno só fica os galhos, e aí durante a primavera volta a brotar tudo de novo, ficar tudo verdinho de novo, até que o ciclo se repete. Isso é floresta temperada. Nas regiões que eu tenho o clima tipicamente temperado, temperado não, mediterrâneo, certo? Que não deixa de estar na zona temperada, tá? Clima mediterrâneo, você vai ter essa vegetação chamada vegetação mediterrânea, que é uma vegetação mais pobre, tá? E é um clima que ele tem geralmente um verão bastante quente, mas é bem seco, certo? E ao mesmo tempo eu tenho um inverno que não é tão rigoroso, mas é um inverno úmido. Então vai aparecer uma vegetação que se adapta a essa condição climática que é a vegetação mediterrânea. Bom, já as pradarias e campos, que pode ser chamada de pradaria ou campo, depende do lugar. Aqui no Brasil nós chamamos de campos. É só você lembrar dos pampas gaúchos, a região de Campos. E as pradarias, elas são muito usadas nos Estados Unidos, na Europa. Não é errado você chamar a nossa vegetação de pradaria. Essa vegetação é formada por gramíneas, certo? E as pradarias ou campos, elas são predominantes, tá, em áreas temperadas. Então, aonde você tem região de clima temperado, que seria ou ao sul ou ao norte, você vai ter a vegetação chamada pradaria ou campos. É só você lembrar dos pampas gaúchos, ok? Como você tem extensas pradarias na Argentina, você tem áreas de pradarias no Uruguai, certo? Que seria essa vegetação mais rasteira e muito favorável à criação de gado, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, desde clima polar, de clima temperados, e aí nós vamos para uma área de clima tipicamente tropical. Perceba que as setas agora, ó, foram para a faixa tropical. Então, na região tropical, principalmente nas regiões que são mais úmidas, nas áreas mais úmidas, eu vou ter presença de florestas, porque a floresta, ela aparece principalmente aonde você tem uma grande umidade. E aí nós vamos ter nessa região equatorial e tropical do planeta,
nós vamos ter as florestas equatoriais e florestas tropicais, certo? Na verdade, a floresta equatorial, ela tá também dentro de uma floresta tropical, porque eu tô pegando a faixa. Olha, que exemplos que eu poderia citar? Dentro da floresta equatorial, eu poderia citar exemplo da floresta amazônica. Como eu poderia colocar a floresta do Congo na África. E de matas tropicais ou florestas, aqui no Brasil, eu poderia citar como a Mata Atlântica. Mas não é só no Brasil que eu tenho mata tropical, eu tenho várias áreas tropicais, por exemplo, aqui no sul e sudeste da Ásia, certo? Que você tem extensas florestas nesses países do sul e sudeste asiático, tá? Então, são florestas, formações arbóreas típicas de regiões mais quentes, tropicais. Então, aqui vai aparecer em áreas quentes. Então, ela é adaptada a calor e ambientes mais úmidos. Mas eu posso ter numa zona tropical, tá? Que você sabe que nós já vimos que o clima tipicamente tropical, ele tem duas estações. Ele tem uma época de seca e ele tem uma época de chuva, certo? Uma época de seca que vai ser quando? Inverno, e a época de chuva que vai ser durante o verão. Olha, o que acontece? A vegetação, ela se adapta a uma época de chuva, a uma época de seca. E aí nós vamos ter uma vegetação que ela é predominantemente arbustiva, certo? Que é a savana, certo? Dentro da savana, eu vou ter aonde nessa região, a savana? Eu vou ter, por exemplo, na África, né? Aquela vegetação quando você vê aquelas áreas de animais de grande porte, que você vê os leões, girafas, elefantes, zebras, é a savana africana, típica de uma vegetação de clima tropical, que tem uma época de chuva, mas também tem uma época de seca, ok? E essa vegetação savânica no Brasil recebe que nome no Brasil? Né? Essa vegetação savânica no Brasil recebe um nome que com certeza você sabe que seria o nosso cerrado, certo? Então, o nosso cerrado é chamado de savana brasileira, uma vegetação típica adaptada a uma região tropical, que eu tenho uma época de chuva, uma época de seca. Perceba que aqui essas florestas, a equatorial e as tropicais, elas também estão adaptadas a um clima tropical, mas elas são adaptadas em climas tropicais que são mais úmidos, ok? Onde eu tenho longos períodos de seca, que seria mais na região central do Brasil ou na região mais norte e sul da África, eu vou ter uma vegetação tipicamente savânica, ok? Bom, e aí sobra o quê? Vegetação desértica. Você fala, Celilza, mas deserto tem vegetação? Sim, claro que tem. Não esqueça que uma característica de deserto é a escassez de chuva. Os desertos podem ser tanto quentes como eles podem ser frios. A maior parte dos desertos aparecem em faixas dos trópicos, ou de Câncer ou de Capricórnio. Por quê? Porque é a região do ar descendente, é onde o ar desce. Como o ar desce nessa região, quase não proporciona muita chuva. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um clima mais seco, que pode ser um clima mais seco quente, como pode ser um clima mais seco frio. Apesar que deserto existem várias causas de formação de desertos, certo? Bom, como é um lugar seco, independente se ele é quente ou se ele é frio, eu vou ter que ter uma vegetação desértica. E aí ela vai ser uma vegetação xerófila, que nós já vimos. Ou seja, é uma vegetação adaptada a um ambiente seco, tipo as cactáceas. Ok? Então, o que eu coloquei aqui para vocês? De maneira geral, nós localizamos as principais paisagens naturais do globo terrestre, certo? E depois nós vamos especificar essas paisagens naturais brasileiras, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, um resumo breve, rápido. Não esqueça de seguir a sequência das aulas, porque vai favorecer você entender por causa dos pré-requisitos, ok? Gente, não esquece, hein? Vai lá, ó, aperta ali, ó, tá?
Não esqueça, segue no canal, porque toda semana vai ter um vídeo novo para vocês, para te preparar para o famoso Enem e outros vestibulares. Beijo, gente! Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula.